visto durante toda a campanha. José Loreto, do PCO. O Ponto Poder Eleições foi às ruas em busca dele. Mostra pra você agora. Boa noite, seja bem-vindo ao Ponto Poder Eleições. Hoje a gente começa com novidades sobre o reforço na segurança pública para o dia das eleições. E quem traz essas notícias do dia é o repórter Igor Cavalcante. Boa noite, Igor. Temos mais policiais nas ruas para esse período, não é? Boa noite, William. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente isso. As tropas da Polícia Militar que vão reforçar as ruas de Fortaleza e de cidades do interior saíram hoje do quartel da Polícia Militar aqui de Fortaleza. Ao todo, foram 4.200 homens. Desse total, 1.400 foram enviados às cidades do interior. Eles fizeram um teste de Covid e, como o resultado deu negativo, eles foram autorizados a seguir aí a missão, né? Seguir a operação. Desse total, eles serão divididos de acordo com a demanda de cada cidade. Então, de acordo com as ocorrências, eles darão seguimento aí à operação. Vamos acompanhar uma entrevista com o comandante-geral da Polícia Militar. Estamos embarcando tropas para o interior do estado, em reforço às regiões norte e sul. Já estamos com tropas nos interiores também de reforço a partir do dia 9, próximo passado. Eles ficarão nas ruas aí até segunda-feira, nesse período de primeiro turno das eleições. E logo em seguida eles retornarão e, caso nas cidades que haja segundo turno, eles voltam aí às ruas também para reforçar esse policiamento. Esses policiais são formados tanto por agentes que estavam de férias, que estavam de folga e também que atuam no serviço administrativo. Há reforço também de equipamento. O Ciopaé, o helicóptero da Polícia Militar, estará dando reforço aí pelo ar aí em todo o estado do Ceará para garantir uma eleição tranquila e segura. Lembrando também que há reforço também da Polícia Militar, das tropas federais e da Força Nacional no município de Caucaia, como nós noticiamos aqui na semana passada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Igor, pelas informações. E agora, mudando de assunto, a gente vai falar da disputa pela Prefeitura de Caucaia, o segundo maior colégio eleitoral do Ceará e o único município fora de Fortaleza onde pode ter segundo turno. A gente teve a divulgação da primeira pesquisa Ibope para a Prefeitura de Caucaia e agora a gente vai mostrar os números. Vamos aqui na tela ver como é que estão as intenções de voto lá em Caucaia. A margem de erro da pesquisa Ibope é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O atual prefeito que tenta a reeleição, Naomi Amorim, do PSD, aparece com 45% das intenções de voto. Pela margem de erro, há uma variação que pode ir de 41% a 49%. Depois, em seguida, vem Vitor Valim, candidato do PROS, que aparece com 22% das intenções. Pela margem de erro, a variação dele é de 18% a 26%. A candidata Emília Pessoa, do PSDB, aparece com 10% das intenções, pela margem de erro, podendo ir de 6% a 14%. O candidato do PT vem em seguida, Eumano de Freitas, com 4% das intenções de voto. Ele pode variar entre menos de 1% e 8%. A gente vai mostrar agora na sua tela os próximos candidatos, Rodrigo Santaella e Sebastião Conrado. Rodrigo Santaella, do PSOL, e Sebastião Conrado, do PMB, aparecem cada um com 2% das intenções de voto, podendo variar entre 0% e 6% pela margem de erro. João Ari, do PMN, e Paulo Sérgio, do PCdoB, esses dois aparecem cada um com 1% das intenções de voto, podendo variar entre menos de 1% e 5%. Bom, o Ibope ele também mostrou nessa primeira pesquisa em Caucaia o cenário de acordo com os votos válidos, ou seja, aquele cenário em que são considerados os votos dados a algum candidato e não são considerados os votos brancos ou nulos. Vamos ver aqui os números na tela. Nos votos válidos, Naomi Amorim, do PSD, tem 52% das intenções de voto, pela margem de erro podendo ir de 48% a 56%. Vitor Valim, candidato do PROS, vem em seguida com 25% das intenções, podendo aí variar de 21% a 29%. Emília Pessoa, do PSDB, tem 12% e ela pode variar pela margem de erro entre 8% e 16%. Eumano de Freitas, candidato do PT, aparece com 5%, podendo variar entre 1% e 9%. Agora, os demais candidatos, Rodrigo Santaella e Sebastião Conrado, também cada um com 2% nesse cenário com os votos válidos, podendo aí estar entre menos de 1% dos votos e 6%. João Ari,
do PMN e Paulo Sérgio do PCdoB, cada um aparece com 1% das intenções de voto, podendo variar aí entre 0% e 5%. E a pesquisa de Caucaia, temos mais algum detalhe de lá? Temos mais detalhes em Caucaia. Temos sim, Vamos mostrar o segundo turno. Exatamente. A pesquisa Ibope também avaliou, já que Caucaia é o único município depois de Fortaleza onde existe a possibilidade de ter segundo turno. E lá, considerando aí um segundo turno entre Naomi Amorim do PSD e Vitor Valim, Naomi Amorim aparece com 54% das intenções de voto, oscilando entre 58% e 50%, dada a margem de erro de 4 pontos. Vitor Valim atinge 30%, variando entre 34% e 26%. Brancos e nulos são 9%, não souberam, não responderam, são 6%. Considerando a disputa entre Naomi Amorim do PSD e Emília Pessoa do PSDB, Naomi Amorim chega a 55%, oscilando entre 59% e 51%. Emília Pessoa tem 29% das intenções de voto nesse cenário, oscilando entre 33% e 25%. Nesse caso, brancos e nulos são 8%, não souberam, não responderam, também 8%. Bom, essa pesquisa foi contratada pelo Diário do Nordeste. Foram ouvidos 602 eleitores entre os dias 9 e 11 de novembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%, ou seja, a probabilidade de que os resultados eles retratem o atual momento político eleitoral é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E agora a gente, claro, vai analisar esses números, mostrar o que eles podem significar e representar para essa reta final da campanha a poucos dias da eleição. Para isso, a gente recebe aqui no Ponto Poder Eleições o editor de política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar. Boa noite, Inácio. Boa noite, Jéssica e William. Essa pesquisa de Caucaia ela traz informações importantes. Primeiro, a gente tem que dizer que o prefeito Naomi Amorim, que concorre à reeleição, chegou ao início da campanha eleitoral contestado. Havia dúvidas se ele conseguiria fazer uma campanha de fato para a reeleição. Nesta reta final, os números mostram que ele conseguiu e ele chega como favorito aí nessa reta final à Prefeitura de Caucaia. Ele tem agora uma vantagem de 23 pontos, de acordo com os dados do Ibope, em relação ao segundo colocado, que é o candidato Vitor Valim do PROS. Quando a gente olha para o cenário em que há a contagem dos votos válidos, Naomi aparece com 52% das intenções de voto. Isso significa que, se ele conseguir, no dia 15, no domingo, esta votação, ele estaria eleito no primeiro turno. Então a gente trabalha lá em Caucaia com um cenário em que o prefeito pode ser eleito já no primeiro turno. Outra informação importante é que o Instituto Ibope ele também fez simulações de segundo turno. Neste caso, também há uma vantagem do atual prefeito em relação aos dois principais concorrentes. Ele está à frente tanto de Vitor Valim, como também de Emília Pessoa, que é do PSDB. Então, o cenário lá em Caucaia parece favorável ao atual prefeito. Agora, evidentemente, a gente vai ter que acompanhar esses 2 últimos dias de campanha para a gente ver como é que se consolida. Então, essa é a avaliação do município de Caucaia, informações importantes que o Ibope traz para a gente. A gente volta daqui a pouquinho a falar com o Inácio de novo, porque vamos sair de Caucaia, na região metropolitana, para a região norte. Vamos para Sobral, porque tem pesquisa Ibope também em Sobral. Vamos ver como estão os números lá? São apenas 2 candidatos, então, nessa disputa de primeiro turno, apenas o candidato Ivo Gomes, do PDT, que é o atual prefeito, tenta a reeleição, tem 56% das intenções de voto. Considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais, Ivo Gomes oscila entre 60% e 52%. Já Oscar Rodrigues, do MDB, atinge 33% das intenções de voto, oscilando entre 37% e 29%. Brancos e nulos são 7%, não souberam, não responderam, 4%. E nesse cenário da pesquisa Ibope, na intenção considerando apenas os votos válidos, Ivo Gomes chega a 63%, oscila entre 67% e 59%. Já Oscar Rodrigues, do MDB, tem 37% das intenções de voto, oscilando entre 41% e 33%.
E essa pesquisa, Ibope lá de Sobral, ela ouviu 602 eleitores entre os dias 5 e 7 de novembro. Foi encomendada pelo Diário do Nordeste e está registrada na Justiça Eleitoral. A margem de erro é de 4 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. E a gente conversa, vamos falar com o Inácio de novo para saber então sobre esse cenário lá em Sobral. É uma cidade muito importante, de peso, inclusive econômico na região norte. Então, como que fica essa disputa? Temos aí o atual prefeito com uma boa margem. Em relação à pesquisa Ibope em Sobral, a gente tem um cenário em que também um prefeito atual tenta a reeleição. E ele lá em Sobral está também com uma boa margem de 23 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o candidato Oscar Rodrigues, do MDB. A campanha lá em Sobral ela tem sido bastante acirrada e promete, mais uma vez, aí nessa reta final, um embate entre esses dois grupos políticos. E eu lembro para você que é uma campanha polarizada por natureza, porque só tem lá dois candidatos, é Ivo Gomes e Oscar Rodrigues, como a gente falou aqui. Um dado importante que essa pesquisa Ibope ela traz para a gente é quando o eleitor avalia os problemas do município. Para 64% dos entrevistados pelo Ibope, o maior problema da cidade de Sobral atualmente é segurança pública. Embora este não seja um tema que é de responsabilidade do prefeito, é uma responsabilidade estadual, o prefeito eleito, quem for eleito aí nessa disputa, vai ter que sentar e se debruçar sobre esse tema para poder entender quais são as demandas lá da sociedade e ver o que é que a prefeitura pode fazer a mais nesse quesito. A eleição lá está bem disputada também e a gente vai precisar acompanhar esses últimos dias para ver como é que chega no resultado. Nós vamos fazer isso na cobertura do Ponto Poder Eleições. É isso, obrigado Inácio pela análise. A gente volta, claro, a falar muito mais dessa disputa até o dia da votação, já no próximo domingo. Agora, mudando de assunto, vamos de Sobral para voltar para Fortaleza, porque é hora de conferir as propostas dos candidatos à prefeitura da capital mais bem posicionados na pesquisa Ibope. O tema de hoje é segurança pública. Cada um teve 30 segundos para falar de propostas sobre esse assunto. Vamos conferir. Com a Guarda Municipal treinada, equipada e armada, a gente vai poder proteger o cidadão. Aonde? Nos logradouros públicos, nas praças, nos parques, em todo e qualquer local que seja de responsabilidade do município, inclusive nas paradas de ônibus. A gente tem uma reclamação muito constante da população que em determinados horários do dia e da noite ocorrem muitos assaltos nas paradas de ônibus. Uma equipe de guardas municipais em motocicletas vai fazer a segurança nesses horários e nesses locais para evitar que o cidadão que vai ao trabalho ou para qualquer outro local seja assaltado. Nós já dobramos o efetivo da Guarda Municipal e demos condições para que ela trabalhasse bem na cidade de Fortaleza. Mas nós entendemos que segurança pública não é só uma questão de repressão. É preciso gerar oportunidades iguais e combater a desigualdade social. Vamos construir o Plano Municipal de Segurança Pública, abrindo as escolas nos finais de semana, iluminando melhor a cidade que está muito escura, fazendo vídeo monitoramento. Vamos criar o patrulhamento Maria da Penha para combater a violência contra as mulheres. A violência é decorrente das desigualdades sociais. Nós vamos ter um amplo programa social para dar igualdade a todos, no sentido de dar uma casa digna, atendimento médico, saúde de qualidade e em tempo integral, dando a todos a oportunidade e a esperança de mudar suas vidas. Se você faz isso, você gera paz à sua cidade, iluminando as ruas, dando acessibilidade às calçadas. Como prefeito, eu vou criar a central de vídeo monitoramento que vai basicamente cobrir o transporte público e o entorno das escolas. Vamos construir mais 15 torres cidadãs. Vamos fazer concurso público para a Guarda Municipal. Construir a sede e a academia da Guarda e vamos criar o programa Parada Segura, onde haverá uma requalificação urbana, um ponto com Wi-Fi, iluminação e vídeo monitoramento para dar mais segurança. Fortaleza hoje está tomada pelo crime. A criminalidade hoje na nossa cidade é grande. E como prefeito, eu não irei me omitir. Tem o programa Comando Cidadão, que nós iremos transformar a Guarda Municipal em uma polícia municipal de elite, trabalhando junto com a Polícia Militar. Comigo, bandido não se cria. Ou ele se endireita, ou ele vai para o chilindró. Nós iremos sim colocar a Guarda Municipal equipada e preparada com inteligência e câmeras de ponta.
Esse ano já morreram 180 adolescentes e jovens entre 10 e 19 anos em Fortaleza. São mortes previsíveis da juventude negra, pobre, na periferia urbana. O lugar do município não é de repressão. A Prefeitura de Fortaleza gastou muito dinheiro com repressão. Nós queremos inverter prioridades. Nós queremos colocar dinheiro em prevenção. Porque fazendo prevenção, um grande programa de prevenção social, nós vamos promover a vida da juventude. Juventude não é ameaça. É um tema que preocupa muito os fortalezenses. É por isso que irei tirar a guarda municipal dos prédios públicos e fazer com que a guarda frequente as praças, os parques, os locais de lazer do fortalezense, para que nós tenhamos mais possibilidade de ocupar os espaços sem medo da violência, com uma melhor iluminação das vias públicas, uma melhor iluminação das comunidades. Assim, o fortalezense se sentirá mais seguro e saberá que terá o apoio do prefeito na sua vida. E tá chegando o dia da eleição, tanto que amanhã já é o penúltimo dia de campanha. Vamos conferir então o que é que os candidatos prepararam aqui em Fortaleza para esse penúltimo dia aí de campanha. Anísio Melo, do PCdoB, ele faz panfletagem no centro. Agora a gente vai mostrar Capitão Wagner, candidato do PROS. Amanhã ele visita 4 bairros diferentes, começando pela Maraponga. E vamos ver também o que fará o candidato Célio Studart, do PV. Ele grava material para as redes sociais. Agora aí na sua tela, a agenda de Heitor Ferrer, candidato do Solidariedade. Amanhã ele faz uma visita a uma fábrica no Montese. Já o candidato Heitor Freire, do PSL, assina a Carta Rosa. Agora a gente vai mostrar a agenda de Luiziane Lins, candidata do PT. Amanhã ela também visita 2 bairros. Termina o dia visitando o centro. E vamos ver a agenda da candidata Paula Colares, da UP. Ela visita os bairros Pan-Americano, Bela Vista e Rodolfo Teófilo. O próximo é Renato Roseno, candidato do PSOL, que amanhã faz panfletagem na Praça da Argentina, no bairro de Fátima. Já o candidato Sarto Nogueira, do PDT, ele participa de reunião interna da campanha. Os candidatos Samuel Braga, do Patriota, e José Loreto, do PCO, não divulgaram a agenda para amanhã. E a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, porque olha só, José Loreto, que tanto falamos aqui, sempre sem divulgar essa agenda, ficou sendo um mistério nessa campanha, né? Então fica aí que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre quem é então José Loreto. Ponto Poder Eleições está de volta e agora, nesse segundo bloco, a gente vai tentar responder a uma pergunta que certamente muita gente vem fazendo desde o início da campanha, que começou ali no finzinho de setembro. Isso porque desde então tem um candidato à Prefeitura de Fortaleza que não fez agenda de campanha de rua em nenhum momento, não foi pedir voto do eleitor, não pôde estar nas ruas. Por quê? A gente foi atrás de descobrir o motivo para essa ausência. A reportagem é de Luana Barros. No domingo, os eleitores de Fortaleza poderão escolher entre 11 candidatos em quem vão votar para a Prefeitura da capital. A disputa está nos últimos dias, mas até agora um deles não fez campanha. José Loreto, do PCO, foi o último a registrar a candidatura. Ainda em outubro, a Justiça Eleitoral indeferiu o pedido. O PCO não informou o número do CNPJ do Diretório Municipal em Fortaleza. Isso fez com que o partido fosse considerado irregular para apresentar candidato. José Loreto segue na disputa, mas com a candidatura sob júdice. Ele entrou com um recurso que ainda não foi julgado. Mas se José Loreto ainda é candidato, por que não foi visto nesta disputa? O motivo, segundo o partido, é que ele está ali, no mar. O candidato do PCO é petroleiro e está embarcado em uma plataforma marítima. Ele não conseguiu autorização para voltar à terra firme e fazer campanha. O partido também não divulgou nenhum ato de rua na capital. Nós fomos em busca de conversar, mesmo à distância, com um candidato a prefeito. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará não tem o telefone ou endereço do PCO em Fortaleza. Encontramos uma empresa registrada no nome de José Loreto. Fomos até o endereço, tentamos tocar, mas ninguém atendeu. Nenhum outro contato que a nossa equipe tentou deu resultado. A Luana falou aí no finzinho da reportagem, a nossa equipe entrou em contato com o Diretório Nacional do PCO para pedir uma entrevista mesmo à distância com o José Loreto, mas até o momento não houve retorno. E a gente vai agora para a última reportagem da nossa série sobre os municípios que sofreram traumas políticos nos últimos 4 anos. E hoje é o dia de Grangeiro, uma história que deve estar ainda recente na memória de muita gente. Moradores de lá viram o prefeito ser assassinado numa véspera de Natal no final do ano passado.
um cenário difícil e agora uma nova eleição. Vamos conferir melhor na reportagem de Alessandra Castro. No menor município do Ceará, a campanha acontece após um trauma político. O assassinato do prefeito eleito em 2016 deixou na população a marca da insegurança. Quando é 6h30, nós fechamos as portas e ficamos dentro de casa, porque aqui é passando carro direto, né? Aí ninguém não sabe quem passa aqui e quem não passa, né? João Gregório Neto, João do Povo, foi morto na véspera de Natal de 2019, enquanto caminhava ao redor de um açude da cidade. O vice, Ticiano Tomé, assumiu a prefeitura, mas foi preso em julho deste ano junto com o pai, Vicente Tomé, ex-prefeito de Grangeiro. Os dois são suspeitos de envolvimento no crime. Desde então, a cidade é comandada pelo presidente da Câmara Municipal, Luiz Márcio Pereira, o Marcim. Infelizmente, devido a essa administração deles aí, ficou parada. Transposição do rio para encher esse açude, asfalto em algumas localidades, calçamento em algumas localidades que não tem ainda, casa popular que tem o projeto, de banheiros também. Então, muita coisa, espero que eles continuem. Foram 3 prefeitos desde 2016. Agora, os mais de 5 mil eleitores de Grangeiro vão às urnas escolher entre 2 candidatos, Chico Clementino, do PSDB, e Fabiano de Raimundo Branco, do MDB. O clima é de incerteza política, mas os moradores esperam um futuro menos turbulento na cidade. Não se sabe o que vem pela frente, né? Estamos vivenciando um clima tenso de campanha. Foi feito um TAC entre os 2 partidos, mas mesmo assim a população ainda sente dias assim, de aflitos, né? Pode-se dizer. Eu espero que a pessoa, o que ganhar, trabalhe para o bem, para o futuro, cuide do nosso município em termos de saúde, de educação, de tudo que for preciso. E a gente fala agora da uso da tecnologia para garantir a segurança da votação no próximo domingo. O Tribunal Superior Eleitoral e também o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará se preparam aí para garantir a segurança das urnas. O Igor Cavalcante mostra para a gente. A menos de 3 dias para os brasileiros irem às urnas, a preparação do processo eleitoral segue a todo vapor. No Ceará, a distribuição das urnas eletrônicas vai até sábado. Ao todo, serão usados 18.773 equipamentos. Também no sábado, equipes dos cartórios eleitorais irão percorrer todos os locais de votação para verificar o funcionamento de cada urna. De acordo com a Justiça Eleitoral, cerca de 2.500 urnas reservas estarão à disposição no Ceará. Elas serão usadas em situações que exijam a troca imediata dos equipamentos. Entre os problemas mais comuns está teclado travado e falha na bateria. Após a entrega das urnas, elas são ligadas por uma equipe de apoio do cartório eleitoral para verificar se elas foram entregues no lugar correto, porque pode haver alguma troca de caixas durante a preparação, e se elas estão 100% operacionais para minimizar os problemas no início da votação. Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral entregou em Brasília o sistema tecnológico que vai ser usado na apuração. São 94 sistemas desenvolvidos, em torno de 15 milhões de linhas de programação que são gerados, que são submetidos a pelo menos 30 tipos de testes simulados, inclusive submetidos aos testes públicos de segurança, que chegam agora numa fase final de entrega. Para dar mais segurança no processo de apuração, as autoridades que coordenam as eleições no país têm as assinaturas digitais inseridas no sistema. Com isso, a contagem dos votos só ocorre com reconhecimento desse registro digital. Na lacração dos sistemas eleitorais, que é esse momento que estamos vivendo, o tribunal reúne os principais programas associados à votação, apuração e totalização e faz uma codificação, uma espécie de blindagem que garante a total proteção desses programas. E vamos dar uma olhada rápida nas últimas notícias lá no pontopoder.com.br. Hoje a Justiça Eleitoral indeferiu o pedido de registro de candidatura de Gleidson Bezerra, candidato lá de Juazeiro do Norte, que está aí numa disputa acirrada com Arnon Bezerra. Faltou, segundo a Justiça, essa desincompatibilização do cargo de inspetor da Polícia Federal.
O candidato diz que apresentou essa documentação e vai recorrer da decisão. Da Polícia Civil, na verdade. A Polícia né? Civil. Do Gleidson Bezerra. O que mais é destaque lá no Ponto Poder na internet é que o TRE aprovou a substituição da chapa do PT em Salitre. O candidato havia renunciado lá à disputa e o TRE aprovou a substituição dessa chapa. Agora os indicados são Manuel Filho, a prefeito, e Eliana Batista, a vice. Apesar disso, esse registro de candidatura dessa chapa ainda vai ser julgado e, portanto, como não tem tempo para mudar, na urna ainda vão aparecer as fotos dos outros candidatos que já estão fora. E hoje também houve uma atualização aí dos municípios que já determinaram a proibição de consumo de bebida alcoólica. Já são pelo menos 22 e essa regra vale a partir das 0 hora do domingo. É uma decisão tomada pelos juízes eleitorais de cada localidade, uma suspensão que vale até às 17 horas, final da urna. E a gente acompanha melhor amanhã se outros municípios forem atualizando. É isso, fica a dica aí para o eleitor. Então vamos encerrando por aqui o programa de hoje. Mais detalhes lá no pontopoder.com.br. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia, pela participação. Até amanhã. Boa noite e até amanhã.